Ela passou 2 décadas no setor público e, mais recentemente, foi uma das principais executivas do Santander, terceiro maior banco privado do Brasil. Patrícia Aldi agora tem uma nova missão: estimular o consumo de etanol e dos biocombustíveis para acelerar a transição energética do Brasil. Ela é a nova diretora executiva da Única, a União da Indústria de Cana-de-Açúcar e Bioenergia. Este bloco do Show Business vai conversar com Patrícia Aldi, que eu agradeço imensamente a sua presença aqui em nosso estúdio. E eu já pergunto imediatamente, Patrícia, o que levou você sair de um setor, por exemplo, o setor financeiro, para comandar uma entidade que representa aí as principais unidades produtoras de açúcar aí, de etanol? Bem, muito obrigada aí por essa oportunidade, Bruno. Até mesmo por essa trajetória que eu digo que é ecumênica, né? Entender que os principais desafios do mundo e do Brasil passam necessariamente por um acordo, por uma concertação de esforços do público, do privado, do setor produtivo. E perceber que o Brasil já pode ser o grande protagonista quando a gente fala em transição energética, né? Perceber a oportunidade que o Brasil tem diante desse novo desafio. Nós vivemos e estamos sentindo hoje todos os impactos de uma mudança climática, que eu já digo que não é nem uma mudança climática, é uma emergência climática. O mundo precisa mudar a sua matriz energética e nós temos, a partir do etanol, um combustível limpo, uma matriz energética limpa que pode ajudar e deve ajudar o mundo nessa transição. Foi isso que mais me motivou a aceitar esse convite para a Única. Você sabe que a gente recebe muitos executivos, a gente recebe semanalmente executivos e com muita frequência os executivos dos mais variados setores da indústria produtiva fala sobre isso, sobre a transição energética e o que eles estão fazendo para, de certa forma, atenuar, né? Tem setores, por exemplo, tem executivos de setores, o que ele está fazendo para atenuar, por exemplo, o envio de monóxido de carbono, enfim. Teve um executivo que me marcou muito aqui, que ele falou que o Brasil pode ser o grande hub climático do país. O Brasil tem uma oportunidade única. Basta querer e basta ter políticas públicas e privadas aí para acelerar e virar esse hub climático do país. Você concorda com isso? Plenamente, Bruno. O Brasil, nos anos 70, iniciou, por uma outra razão, uma preocupação da não dependência do petróleo, dos combustíveis fósseis, começou o projeto do etanol a partir da cana-de-açúcar. Né? Por mais de 40 anos, esse projeto, esse programa se confirmou como uma solução energética. E em 2003, nós lançamos o veículo Flex. Né? Você vê, o nosso veículo Flex hoje já tem mais de 20 anos. Então, é uma tecnologia absolutamente confirmada. E é uma tecnologia brasileira. Isso também é muito importante da gente estar ressaltando. O Flex é brasileiro, 100% brasileiro, 100% verde e amarelo. brasileiro. Tanto que os países, principalmente do centro-sul do mundo, estão muito interessados nessa experiência de poder estar conhecendo o que o Brasil fez. Né? Nós hoje temos a possibilidade de 80% da nossa frota de veículos hoje é flex. Então, nós podemos reduzir as emissões de gases de efeito estufa em até 90%, ou seja, você já pode contribuir como cidadão para o benefício do meio ambiente pelo simples fato de você abastecer o seu veículo com etanol.
Com etanol. E por isso as preocupações dos executivos, que são muito pertinentes, de saber legítimas, legítimas, de saber o que eu posso fazer a partir da cadeira em que eu estou, para contribuir para essa discussão, para melhorar, seja no meu processo seletivo, seja garantindo que a minha frota toda de veículos seja flex, seja pensando nessa matriz energética que vai abastecer minha indústria, por exemplo. Então, eu acho que sim, o setor privado brasileiro está muito imbuído disso e o governo tem dado sinais claros também que essa é a rota que o Brasil acredita. Vamos pegar levantar uma questão básica. Você está falando basicamente do etanol, do álcool combustível, né? Por que ele é bom tanto para o meio ambiente e em termos financeiros mesmo, ele é bom para o bolso? Sim, ele é bom. Primeiro, ele é um combustível mais barato, né, do que a gasolina que a gente encontra nos postos. E depois, ele não é só bom para você, é bom, a gente até acabou de lançar uma campanha, Bruna, porque a gente entende que o brasileiro ele precisa conhecer os benefícios do etanol, porque existe o fato dele chegar numa bomba e o combustível ser mais barato, isso de cara, mas o brasileiro é um dos únicos no mundo que pode pagar mais barato e ainda assim descarbonizar o planeta, poluir menos o planeta. Por quê? Porque ele é bom para você, porque ao final economiza, é bom para o meio ambiente, então você está acabando beneficiando a sua saúde, é bom para o carro, porque ele é um combustível limpo, que não deixa resíduos, diferentemente dos mitos que existem aí muitas vezes. É bom para o Brasil, porque, como eu te falei, é uma tecnologia nacional, então emprega diretamente mais de 700 mil pessoas, 2 milhões e 300 quase pessoas absolutamente envolvidas nessa cadeia, e é bom para o meio ambiente, porque já provou que é uma das rotas tecnológicas que o mundo vai ter que apostar se realmente quiser cumprir aqueles compromissos assumidos em Paris para 2050. Não existe, segundo a Agência Internacional de Energia, existem todas as rotas tecnológicas são viáveis e não existe possibilidade da gente não incluir os biocombustíveis nessa discussão. A agência diz que nós vamos precisar da produção de 3 vezes mais biocombustíveis para que o mundo, considerando todas as rotas, a elétrica, a eólica, a hidrelétrica, para que possa estar cumprindo os compromissos que assumiu com relação à descarbonização. Quando eu apresentei a Patrícia para o nosso espectador, eu falei um pouco da trajetória dela, que passou por variados setores, e um dos setores aí é o setor público. Mais de 20 anos, né, Patrícia? 20, 25 anos de setor público? Isso, 25 anos. Isso passando pelos poder executivo, legislativo não, executivo, estadual e municipal. Passou por tudo. Eu passei pelos poderes. Eu trabalhei na Câmara, trabalhei no Supremo e trabalhei no Poder Executivo e tive a sorte também de poder trabalhar no governo federal, no governo estadual e em uma prefeitura. Durante 25 anos, então? Isso, 25 anos. Quais as suas conclusões desse período no setor público? Porque você teve a experiência e tem a experiência, né, do setor privado, né, em altos cargos de liderança. Quais as suas conclusões do setor público hoje brasileiro? Bem, o setor público brasileiro conta com um quadro altissimamente qualificado, que muitas vezes as pessoas desconhecem. E eu percebo que existe um grande desconhecimento entre esses dois mundos, sabe, Bruno? Uma das minhas posições foi coordenar o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, em que esses dois mundos se encontravam. E o que a gente percebia é que havia uma surpresa por parte do setor privado em perceber a qualidade e a dificuldade, às vezes, de você executar uma política pública de qualidade e, ao mesmo tempo, um insulamento burocrático de não se preocupar
um desconhecimento do que está acontecendo na realidade, quais são as dores desse setor privado, da sociedade. Então, esse diálogo entre os setores é super importante para a construção do Brasil que a gente sonha. É impossível a gente não ter esse diálogo. Você que teve dos dois lados, tanto do setor público durante muito tempo e setor privado, né, na liderança aí de importante banco. Por que a máquina pública ela não é tão eficiente, talvez, quanto do setor privado? O que falta para ela ser mais eficiente? Bem, o processo democrático ele é um processo trabalhoso. Porque, e é bom que o seja, porque exige diálogo, não é muito... Trabalhoso, você diz demorado, muitas vezes. Para uma decisão, para levar na prática. Porque você Quando você está no setor privado, talvez mais rápido, é isso? Exato. Não, é muito mais fácil você executar no setor privado. Você tem recursos abundantes, você tem, muitas vezes, indústrias ricas e basta você tomar a decisão. No setor público, primeiro você precisa analisar um ambiente, fazer um diagnóstico do que você precisa ser feito. No caso de uma política, você precisa apresentar essa política no Congresso, por exemplo. Você precisa convencer os congressistas que essa política é eficiente e ainda garantir que todo esse processo está de acordo com o que os órgãos de controle esperam. Então, é por isso que eu te falo que é muito trabalhoso. O processo decisório e o processo de execução do setor público é um processo muito mais trabalhoso. Mas, em compensação, quando você também acerta, você beneficia milhões de pessoas. O impacto é muito maior. Por exemplo, no caso, né, de uma das posições em que eu fui diretora de benefícios do INSS, os meus clientes, à época, né, os meus clientes mensais, eu tinha 21 milhões de pessoas que recebiam os benefícios. Quer dizer, você estava trabalhando ali para esse público. Para milhões de pessoas. Para milhões de pessoas. Então, uma melhoria que você fizesse num processo, você atingia essas milhões pessoas. E milhões de pessoas, né? Ainda falando sobre esse assunto, em janeiro de 2023, novamente na liderança como CEO, você gosta desse cargo, né, de CEO, né, Patrícia? Em janeiro de 2023, a Patrícia foi CEO do Renova, que é uma escola, Renova BR, é uma escola aí de educação política que prepara aí gente de diferentes ideologias, de diferentes classes sociais para a política, né? Minha pergunta é, como é que se forma, qual que é o maior desafio hoje de formar novos líderes aí de política no Brasil? Você que esteve ali no front, no comando dessa escola, vamos chamar assim. O projeto é muito interessante, porque ele traz elementos, ele traz instrumentos para aquelas pessoas que ou participaram, que não estão acostumadas com a trajetória política, dá instrumentos para que elas possam se eleger. Então, eu digo que é uma escola não só de formação política, mas é uma escola de formação de líderes públicos. Porque boa parte, 2/3, se eu não me engano, dessa liderança que foi formada, hoje ocupa cargos públicos, seja no executivo e seja eleitos no legislativo. Então, iniciativas como essa são importantíssimas para que possa um pouco contribuir para que essas pessoas que nunca participaram da vida pública, não sabem como funciona um partido, qual é a lógica partidária, como se faz uma eleição, como se prepara uma comunicação de campanha, muitas vezes na rede, dá instrumentos para que essas pessoas possam se eleger. E todas essas pessoas querem ser políticos, né? Muitas delas ou alguns que não. Não, sabe que muitas delas descobrem, às vezes, um perfil público, uma vontade, esse espírito público, mas não necessariamente na política. Fazem concursos ou ocupam cargos em prefeituras, em governo federal, estadual. É super interessante. Patrícia, o que move você a atuar em tantas frentes e ter passado ao longo da sua trajetória pelo setor público, pelo setor privado, pelo setor financeiro, agora aí focada nesse universo de transição energética? O que move você?
Olha, propósito. Eu acho que essa minha carreira sempre foi muito coerente, sabe, Bruno? Eu acredito demais no país. Eu acho que a gente tem uma oportunidade, independente da posição que a gente esteja, de contribuir de formas diferentes para o país, né? Seja ocupando um cargo como executiva num banco, seja passando por uma organização internacional ligada às Nações Unidas, como eu estive na OIT, seja numa associação agora importante como essa indústria, eu acho que a gente tem um papel a cumprir, sabe? Um papel de passar por essa vida tentando fazer diferença. E é isso que me move. Agora, ainda falando sobre essa trajetória, você, seja em qualquer um dos setores ou dos setores que você atuou, você já enfrentou alguma dificuldade por ser mulher? Bruno, essa é uma pergunta boa. Porque por muitas vezes eu enfrentei e eu um pouco relevei isso, sabe? Mas quanto mais espaços de poder você está, mais esse preconceito sutil, às vezes, é sofisticado, é educado, mas ele existe. E eu percebi que eu tenho também uma função enquanto mulher que conseguiu alçar um cargo executivo importante, seja no setor público ou no setor privado, que é de inspirar outras mulheres. Então, nesse caso, eu não mais relevo, sabe? Eu me posiciono. Também de uma maneira muito educada, muito gentil, muito sofisticada muitas vezes. Porque você é uma mulher sofisticada também. Mas porque a gente não pode deixar. E você aprendeu isso, porque você enfrentou situações e você relegava, que você fala, né? Relevava. Porque às vezes é tão cansativo, você tem às vezes uma pauta tão importante para você, aí você vê um pequeno preconceito e você fala... O pequeno preconceito é o quê? Alguém que não, um diretor de uma reunião que não leva você a sério, ou alguém que... Eu já recebi uma grande executiva aqui no show business e ela contou, ela deu um relato dela que ela foi numa viagem internacional e os executivos dessa reunião, eles não começaram a reunião porque achavam que iam vir um superior homem para a reunião, até que ela falou que ela era a CEO daquela companhia. Foi uma situação que marcou a trajetória profissional dela. Com você, o que é essa situação sutil que você está falando? Por exemplo, você chega numa reunião, alguém elogia o modo com que você está vestido. Aí você tem que muitas vezes chegar e falar assim, olha, eu espero que ao final da reunião você elogie a minha atuação e não como eu aparento estar me posicionando. Porque se fosse um homem isso não aconteceria, né? Muitas outras vezes, às vezes eu estava com um grupo de diretores e chegava nas reuniões e imediatamente achavam que não tem nada demais, mas que eu era uma assessora. Não que eu pudesse ser uma diretora ou que eu pudesse ser uma vice-presidente. Então, muitas das vezes, isso exige das mulheres, até sem elas perceberem, um esforço e uma energia adicional. Então, às vezes, você já tem que fazer esse esforço e essa energia adicional e ainda por cima se posicionar, né? Mas agora eu não deixo mais passar, sabe? Agora você posiciona na hora ali, na lata. Porque eu quero abrir caminho para outras meninas, para que elas não tenham que gastar tanta energia com isso, sabe? E eu adoro, por exemplo, mentorar jovens executivas. Você faz isso? Faço isso. E o que você ensina para essas jovens executivas? Primeiro... É só para mulheres? Eu até tenho 2 mentorados hoje, mas normalmente mulheres. Primeiro, a se colocar, qual é a sua marca pessoal? Em que você acredita? Como que você gostaria de ser reconhecido? Então, fale, speak up, né? Depois, não se intimide. Absolutamente não se intimide. Coloque suas posições de uma maneira clara, educada, firme, mas não deixe de se posicionar. E entenda qual é a sua aspiração, o que te move, o que faz você. Porque
Ao final, independente se você é mulher ou homem, o que te inspira? O que foi que você me perguntou? O que te move você? O que te move, né? O que te move nessa... Essa pergunta que eu fiz foi porque não interessa se você é mulher, se você é homem, é porque você tem uma trajetória notável que passou por diferentes setores e sempre com destaque, Patrícia. E é isso, e essa mesma pergunta que eu sempre faço para elas, né? O que te move? O que vai te fazer você levantar da cama e fazer, não, eu quero fazer isso, eu acredito nisso. Você precisa acreditar no que você faz. Isso é o que move as pessoas, né? Imagina você passar uma vida toda sem sentido e depois, ao final da sua vida, falar, pô, eu podia ter feito diferente, eu não quero passar por isso. Eu quero falar, puxa, eu cometi um montão de erros, mas eu fiz, eu tentei. Agora, você teve desafio também, né? Nessa trajetória. Qual que foi o maior deles? Muitos deles, Bruno. Assim, ser uma jovem executiva de 32 anos, com esse desafio de você ter, por exemplo, lá no INSS, 18 mil funcionários, né? Toda a escassez de recursos, às vezes faltava dinheiro para o papel higiênico das agências, mas ao mesmo tempo você tinha que garantir a qualidade do atendimento de uma pessoa que estava lá, trabalhou a vida inteira e que buscava um benefício, né? Depois... você chegar numa prefeitura que você absolutamente não tinha nada e transformar, contribuir para que essa prefeitura, que é a prefeitura de Niterói, hoje seja reconhecida como uma das prefeituras de melhor gestão fiscal e transparência no Brasil, né? Liderar o posicionamento de um grande banco, né? Então, eu lá no Santander estava responsável por marketing, comunicação, relações institucionais, sustentabilidade, cultura, patrocínios, eventos. Era muita área, hein, muita, era uma cadeira enorme. Como é que você lidava com tantas áreas diferentes e com tantos funcionários? Por exemplo, no Santander. Primeiro, você criando um objetivo em comum, que é isso, a questão de qual é o nosso objetivo em comum. Para diferentes atores, e aí eu estou falando de clientes, comunicação interna, eu estou falando dos colaboradores, né? Quando eu falo de sustentabilidade, eu estou falando da sociedade dos acionistas, né? Criar um posicionamento único, ter uma coerência com relação a esse posicionamento. Então, o que a gente anunciava era o que a gente patrocinava, a gente criou aí realmente um novo posicionamento de um banco, de uma empresa que cresceu muito rapidamente. Né? Então, ele precisava se posicionar no mercado, para a sociedade e para os clientes de uma maneira... Banco espanhol, né? Mas que no Brasil isso. Ele estava se... Crescendo, né? Então, a gente precisava realmente... Eu brinco dizendo que o Santander é um adolescente que cresceu rápido demais. Então, ele precisava se posicionar. E é natural, né, que ele tivesse diferentes maturidades com relação ao marketing, à comunicação, ao patrocínio. Então, o que a gente fez foi criar essa coerência e o banco hoje é reconhecido, né? Você é aquele perfil de gestora que delega muitas tarefas ou gosta de tomar as decisões ali finais? Gosta de centralizar? Eu gosto muito de ouvir, Bruno. Eu acho que eu tenho essa capacidade de ouvir. Porque ninguém melhor do que a pessoa que está na ponta, muitas vezes, para oferecer as soluções. Então, eu sou uma gestora que delega e que ouve muito. Mas o processo de decisão, ao final, é um processo solitário, né? Às vezes até doloroso, porque você assume a responsabilidade diante de uma decisão. E é difícil, né? Muito difícil. É muito difícil. Aliás, o que é mais difícil, Patrícia? Ser mãe... Você é mãe de 2, né? Uma. Você é mãe de uma. Comandar uma organização ali como a única, ou mesmo uma vice-presidência de um banco, ou lidar com pessoas? Bruno, eu não acho nada disso difícil. Nenhum deles. Difícil. Ser mãe, então, não é difícil. Comandar uma vice-presidência de banco não é difícil. Lidar com pessoas não é difícil. Eu sou uma pessoa que adora gente. Adoro gente. Assim, eu acho que as empresas são formadas por pessoas.
né? Então, se você entende isso, é meio caminho andado. Eu vou te falar, assim, meu melhor papel, o que eu mais gostei de exercer foi o de mãe. Então, assim, isso nunca foi uma dificuldade para mim, né? Lógico que muitas vezes a gente sabe, a gente tem que equilibrar vários pratos. Depois de um certo tempo, você entende que não dá para abraçar o mundo, também isso tira de você um peso muito grande. Não dá para você abraçar o mundo. Então, você tem que entender que em algum momento você vai cuidar mais disso, em outro momento você vai cuidar mais daquilo. Mas se você entende que, ao final, as organizações são formadas por pessoas e que as pessoas precisam, primeiro, de atenção, precisam de delegação, de responsabilidade, de reconhecimento e de uma voz de uma escuta ativa, essas questões ficam muito melhores. Agora, lógico, que tem desafio, tem muito. O ambiente corporativo é um ambiente muitas vezes duro, mas também o é na política, né? Então, eu acho que depende muito da forma com que você encara essas coisas. Você tem que entender que todos esses momentos são momentos de aprendizado. O que você vai tirar disso? Não é o que acontece com você. Porque, assim, aconteceram, como todo executivo aqui, vários tombos, né? Você chegar desesperado em casa, chateado em casa, questionando um montão de coisa. Mas o importante é como você lida com isso, né? Você falou rapidamente agora de política e ao longo desse bloco a gente falou muito de política por conta da sua atuação de mais de 20 anos no setor público. Você pensa em voltar para a política ou até mesmo disputar algum cargo? Não, eu não tenho... Eu sempre participei de governos, mas nunca em cargos políticos. Eu sempre fui uma técnica. Lidei muito com políticos. Mas nunca teve vontade de ir para o outro lado ali? Não, nunca foi minha inspiração, não, Bruno. Eu sou uma executiva, né? Então, eu realmente admiro, não demonizo a política. Eu acho que a democracia é um exercício importantíssimo para todo país e para qualquer país. E a política é esse instrumento de diálogo, de concertação. É muito bom você ver num parlamento posições diferentes que convergem, né? Convergem para a aprovação de políticas e de projetos é a convergência. Então, eu acho isso muito saudável, eu acho que esse é o exercício da democracia. Mas eu sou uma pessoa orientada para planejamento, eu sou uma pessoa orientada para resultados. Gosta de números? Eu adoro números. Sempre gostou de matemática? Sempre gostei de matemática, sempre gostei de planejamento e gestão. Muito bem. Quem é a sua referência? Vamos falar de referência feminina, já que a gente falou muito disso? Talvez já era, né? A sua resposta já estava. Olha, eu quando comecei minha carreira, eu tinha muito poucas referências femininas, sabe? A me inspirar. E eu tento fazer isso. Hoje eu tenho, na verdade, um grupo de amigas, CEOs, que me inspiram muito. E aí eu não vou citar nenhuma delas. Senão vai dar confusão, hein, Patrícia? Mas por que me inspiram? Porque grupo a gente aí de... passamos ao longo da trajetória aí pelas mesmas questões. E a gente divide muito, sabe? Problemas, situações, e existe aí uma cooperação mútua, executiva e feminina. Então, assim, elas me inspiram. Patrícia Aldir, estou muito feliz com a sua presença aqui, obrigado mesmo e parabéns pela essa notável aí trajetória profissional que você tem. Muito obrigada, Bruno. E olha, o Show Business de hoje vai ficando por aqui, muito obrigado sempre pela sua audiência, pela sua confiança, a gente volta na semana que vem, até lá, tchau, tchau. Realização Jovem Pan News.